não vivem o que Deus tem para elas porque elas não perseveram. Ah, mas eu ando desanimado. Vai continuar desanimado pro resto da tua vida. Você precisa dar um passo, né? Eu acredito sim que quando você assume uma fé responsável e ativa, quando você dá um passo, Deus coloca o chão para você pisar. Quando você assume uma fé responsiva, Deus fala para você bater o cajado para que Deus possa fazer o mar se abrir. O impossível é Deus quem faz. O problema é que a gente quer fazer o impossível. Por exemplo, mudar, tirar o desânimo do nosso coração, nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos dar um passo para que Deus tire o desânimo do nosso coração. Você não tem poder para fazer o mar vermelho se abrir, mas você tem poder para bater o cajado, para que Deus faça o mar vermelho se abrir. Você não tem poder para criar uma árvore, Deus tem poder para criar uma árvore, mas você tem poder para transformar a árvore em uma cadeira, em algum outro objeto. Então assim, o impossível é Deus que faz, o possível você faz, meu amigo. Beleza? Dá bom dia aqui pro pessoal do... O áudio tá falando que o áudio tá ruim. Tá ruim, gente, o áudio? Tem gente que tá falando que tá bom. Tá ruim, tá bom, não sei. Não tá ruim não, ó, gente. O áudio tá ruim. Ué? O pessoal tá falando que o áudio tá bom, outros estão dizendo que o áudio tá ruim. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. O que eu queria compartilhar com vocês aqui é dando continuidade sobre identidade. A gente fala a respeito que nós precisamos entender a nossa identidade, mas também nós precisamos... Espera aí, só um minutinho. Nós precisamos fundamentar a nossa identidade. Eu falo o seguinte, que muitas pessoas têm disposição, têm disponibilidade, mas não têm conhecimento. Disposição, disponibilidade não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa de conhecimento. E não só basta ter conhecimento, você precisa ter sabedoria. Conhecimento você adquire estudando, mas sabedoria você adquire praticando. A sabedoria é o conhecimento na prática. Então, tem muita gente, inclusive aqui, conectada conosco. Tá ruim aqui no YouTube? Eu acredito que vai melhorar, gente. É coisa de internet, beleza? Vamos seguindo aqui. Então, assim, muita gente tem entendimento sobre identidade, mas não está fundamentada, firmada na sua identidade. Então, assim, eu quero compartilhar um texto aqui, que eu compartilhei inclusive com os meus irmãos da fé, na nossa comunidade, sobre isso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada aí. Lembrando também dos primeiros vídeos aqui do Persevere, gente, você não pode se esquecer que existem outras áreas da nossa vida que nós precisamos desenvolver, além da parte espiritual, tá? Beleza, a gente está aqui crescendo, lendo a Bíblia, orando e tal, meditando na palavra, mas não é suficiente, você precisa cuidar do seu corpo físico, você precisa cuidar da sua saúde mental, e para isso, a gente falou sobre estabelecer uma atividade física. Estabeleça uma atividade física. Cara, eu não gosto de fazer atividade física, mas nós precisamos, porque isso é saúde para o nosso corpo. Da mesma forma também, a nossa saúde mental. Você precisa desenvolver a sua saúde mental, estabelecer. Eu sempre estou compartilhando alguma coisa lá nas redes sociais, você pode pegar algumas dicas lá. Lembrando também, é bom você fazer exercício, né, de respiração, também vai te ajudar. Só estou recapitulando algumas coisas aqui. Desliga e liga o microfone. Gente, vamos seguir aqui, porque eu não sei o que está rolando aqui, tá? Parte técnica da internet, porque eu não mudei nada aqui, né, no áudio. Aqui para mim tá funcionando beleza. E se eu mexer aqui, a gente vai perder muito tempo, beleza? Vamos seguir aqui então? Vamos lá, Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Diz assim, deixa eu desconectar aqui e ligar de novo, pera aí. Vamos ver. O que muda? Ei, gente, é questão de internet, tá? O pessoal aqui do YouTube tá falando que o áudio não tá legal. É questão de internet, gente. Sinceramente, eu não sei o que fazer agora nessa altura do campeonato. Mas vamos lá. O pessoal do Instagram falou que tá bom lá, beleza? Vamos lá, gente. Não saiam daqui, tá? Vamos lá. Mateus 16,
versículo 13, olha o que diz. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Presta atenção. Jesus ele não pergunta, não faz esse tipo de pergunta, não inicia esse diálogo, porque ele estava em dúvida em relação à sua identidade. Nossa, eu estou em crise de identidade, eu preciso que alguém afirme quem eu sou. Não, não é isso. A gente vai ver o texto aqui. E eles responderam, uns dizem que é João Batista e outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Olha, quando alguém fala o seguinte, eu não me importo com o que as pessoas pensam ao meu respeito. E eu vou dizer para vocês, se importa sim. Jesus se importou. Mas Jesus se importou não porque ele estava em crise de identidade, porque ele precisava que alguém afirmasse quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho amado. Não. Ele faz esse tipo de pergunta para saber o que as pessoas pensam a respeito dele, o que está na cabeça das pessoas com relação a ele, não porque ele estava em dúvida com relação de quem ele era. Sabe, a gente sempre vai conversar com pessoas e as pessoas ficam abaladas, né? A gente tem um medo com relação à nossa reputação, com o que as pessoas pensam a nosso respeito. E quando elas pensam algo diferente daquilo que nós queremos que elas pensem, nós ficamos abalados. Lembra quando eu falo a respeito da inconstância? O cara, quando ele é inconstante, ele é indeciso ou autoritário. Por quê? Ele se fere facilmente quando alguém pensa algo a respeito dele que não condiz com aquilo que ele acreditava ser. Então, assim, isso diz respeito a nós, tá, querido? Não ao outro. Por isso que muitas vezes a gente fica abalado, eu falo por mim, né? A gente fica abalado com o que o outro pensa a nosso respeito e a gente fica chateado com o outro, quando na verdade a gente deveria olhar para nós, sondar a nossa mente, o nosso coração e pensar, cara, porque eu fiquei abalado com o que o outro pensou a meu respeito? Quando a gente fica abalado com o que o outro pensa a nosso respeito, significa que nós não estamos firmados em nossa identidade. Porque quando nós estamos firmados em nossa identidade, nós não nos abalaremos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A gente deve sim se importar mais, claro, com o que Deus pensa a nosso respeito. Mas o que as pessoas pensam a nosso respeito não deve nos abalar, mas nós devemos rever, né? Nós devemos pensar. Porém, eu fiz umas anotações aqui que eu acredito que vai ser bem interessante para nós, né? Olha só. Deixa eu achar aqui. Que diz respeito a isso. Bom, se eu não achar, tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Achei. Vamos lá. Eu vou logo vou falar aqui. Então, o versículo 15 ele diz assim: ao que Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Cara, que pergunta. Que pergunta. É uma das perguntas que exige uma reflexão profunda. Aqui que entra as crises que as pessoas vivem, porque elas sempre ficam buscando a sua identidade em coisas e em pessoas para se firmarem. E aí elas vão entrar em crises, porque a nossa identidade, nós vamos perceber aqui que ela está escondida em Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa identidade é revelada. Versículo 16, respondendo Simão, Pedro diz, o Senhor é o Cristo. Olha só, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Essa foi antes, né, o que as pessoas tinham em mente com relação a Jesus é que ele era Jeremias, João Batista, um dos profetas. Ou seja, olhavam para Jesus como um profeta. E de fato, Jesus é um profeta. Mas aqui Pedro diz que ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus só tem um. Profeta, muitos são, mas Cristo, somente um. E esse um é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você. Ou seja, falar de uma alegria. Cara, tão poderoso você experimentar alegria. Muitas pessoas querem buscar alegria em coisas e em pessoas também, né? Existem, como eu já fui atrás, né, de autoajuda, através de livros em que me ensinavam ou tentavam me ensinar os 100 passos para ser feliz, né? Os livros mais vendidos hoje nas livrarias são os livros de autoajuda. Deixa eu falar uma coisa, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto, que Deus diz ao nosso respeito.
Pare de ficar buscando nesses livros de autoajuda 100 passos para ser feliz, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira felicidade está em Deus. Em Deus. Aqui, bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai. Uma coisa é você aprender sobre Deus através de mim, mas outra coisa é você aprender sobre Deus através do próprio Deus. Muitas pessoas baseiam, né, e querem aprender e desenvolver sua parte espiritual sempre se alimentando do outro. Em uma fase é muito bom a gente se alimentar do que o outro carrega, comer do pão que o outro, né, está oferecendo. Mas a gente precisa sair desse ambiente de ser apenas um consumista e nos tornarmos provedores. Cara, cada um de nós carregamos uma porção. Né? Quando a gente não alimenta a pessoa, sabe o que acontece com o pão? O pão, ele fica embolorado, ele estraga. Ele precisa ser comido. O pão, ele é feito para ser comido, não exposto. Então, sempre vai haver pão na mesa do faminto e sempre vai haver sementes nas mãos dos semeadores. Quem você quer ser? Semeador ou alguém que só consome? E deixa eu falar uma coisa. Quando Deus te dá sementes, não é apenas para você comer sementes, porque sementes não se come, sementes se planta. Você sabia que já é até comprovado cientificamente que quando você come a semente, por exemplo, do tomate, faz mal para o seu estômago? Porque as sementes são feitas para serem plantadas e não comidas, porque tem muita gente comendo semente, cara. Semente, mas que tipo de semente? Vamos lá, trazendo para um aspecto financeiro. Quando você tem lá, recebe seu salário, seja do seu serviço ou do seu produto, seja você CLT ou do seu empreendimento, você gerou ali um fruto com aquilo, certo? O fruto, ele é para ser comido, ok? Mas a semente é para ser plantada. Só que tem muita gente comendo as sementes. E aí o que acontece? Não tem recursos, trabalha só para pagar a conta. Eu não quero, e a Bíblia nos ensina, para nós gerarmos recursos financeiros, para que tenhamos capacidade, além de desfrutarmos daquilo que veio do trabalho, que a provisão é proveniente de um trabalho, mas também que você tenha recursos para investir em pessoas, investir no reino de Deus. Então não coma as sementes, plante as sementes, beleza? Então aqui, vamos lá. Então ele recebe uma revelação do próprio Deus, Jesus dizendo isso para ele. Versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, ei, você antes se chamava Simão, mas você era inconstante, você era uma palha dispersa, agora você é Pedro. Jonas diz assim para Jesus, tu és Cristo. Aí Jesus diz, tu és Pedro, tu és Cristo, tu és Pedro, tu és Cristo, tu és Pedro. Ou seja, uma revelação gera identidade. Quando você recebe uma revelação, aquilo também vem a identidade embutida. É por isso que você precisa parar de ficar buscando a sua identidade e começar a buscar quem tem a sua identidade, porque a sua identidade está escondida em Deus. Em Deus. Você sabia que a primeira revelação que Jesus recebe logo ali no começo do ministério foi sobre você é o meu filho amado e eu tenho prazer em ti. E aí o que acontece? Os céus se abrem e ouviu-se uma voz, né? Você é o meu filho amado em quem tenho prazer. E ele foi cheio do Espírito Santo, cara. Cara, que poderoso é você ser cheio do Espírito Santo por uma revelação. Quando você recebe uma revelação, você é cheio do Espírito para fazer boas obras. Foi aí que ele foi levado para o deserto. Ele não foi levado para o deserto humanamente ou carnalmente ou vazio. Ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus não te leva em lugares onde a graça dele não possa te alcançá-lo. Sempre quando Deus te posiciona em um determinado lugar, essa graça dele te enche, te capacita, te fortalece para você vencer as tentações do diabo e vencer as provações de Deus. Você sabia que Deus não te tenta? Deus prova você. Deus sempre te dando a oportunidade de você acertar. Quando a gente vê e passa por um momento difícil, uma circunstância que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, naquele ambiente, que é um ambiente, não é um ambiente fácil, é um ambiente totalmente de confiança e dependência de Deus,
Aí, nesse momento, o diabo ele tenta você para fazê-lo pecar contra Deus, mas também é uma oportunidade de você vencer a provação. E lá no final do livro de Lucas, capítulo 4, fala que Jesus voltou no poder. Voltou no poder do Espírito. Tá entendendo? As provações, as experiências, elas existem para nos fortalecer durante a jornada. Já percebeu que sempre quando nasce um projeto, um sonho, uma visão, um propósito, sempre momentos difíceis na sua vida, é sempre momentos de sofrimento, momentos de dores, momentos que você está ali, não aguento mais, não quero viver, nada dá certo. É exatamente ali que de fato algo surge. Né? Na sexta-feira passada, falei a respeito sobre a pesca maravilhosa, né? Lá em Lucas capítulo 5 fala sobre isso, que os discípulos disseram, nossa, para Jesus, né? Que Jesus havia dito para eles lançarem a rede do outro lado. E aí, o que acontece? Eles falaram, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus fala, lance a rede. E aí eles falam, sobre esta palavra nós lançaremos a rede. E quando eles lançaram, eles pegaram tantos peixes que as redes quase iriam se romper de tão pesada que tinha. Ou seja, uma coisa é você trabalhar, e trabalhar muito, mas outra coisa é você trabalhar debaixo de uma revelação divina. Porque quando você recebe uma revelação divina, aquilo que acontece, a sua identidade é firmada. Então, ele recebe a revelação, tu és o Cristo. Aí Jesus diz, bem-aventurado, feliz é você. Essa é a verdadeira alegria. Não é a verdadeira alegria, não é a alegria que o mundo oferece para você, mas a alegria de você ter recebido uma revelação do próprio Deus. Quando você recebe uma revelação, a sua identidade é firmada. Por isso que Paulo diz, considero todas as coisas como esterco, para ter que ganhar o conhecimento de Cristo. Não é um conhecimento técnico, mas é um conhecimento revelado, conhecer a Cristo e ser achado nele, ou seja, a sua identidade já fala, cara, está escondida nele. É por isso, deixa eu falar uma coisa, né? Algumas pessoas podem até ficar escandalizadas. Cara, cristão cheio do Espírito Santo no trabalho, em qualquer área de atividade na sociedade, ele é diferenciado. Ele carrega algo especial. Ele carrega nada mais, não é nem algo, é alguém, né? O próprio Espírito Santo dentro dele. Cara, deixa eu falar uma coisa. Nada pode parar o amor de Cristo dentro de você. Talvez você acordou hoje e não se sentiu amado, e dizer para você, você é amado, cara. Essa é uma revelação poderosa. Você é amado, você é amada. Talvez você nunca se sentiu assim, mas a palavra de Deus diz, você é amado. Então Pedro, ele recebe uma revelação e essa revelação gerou identidade. Tu és Pedro, você é Pedro. Eu não sei qual é o teu nome, mas você é Pedro. Deixa eu ver aqui quem está aqui conectado comigo. Olha só, você é Isabela Bernardo, você é Sara, você é Karine, você é Lila, você é Marcos Marinho, você é Diógenes Rúbia. Vocês são aquilo que quem Deus diz quem vocês são, não o que as pessoas pensam a respeito de vocês. Sabe, a primeira palavra que nós vemos sobre identidade na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz, façamos o homem, façamos a Isabela, façamos a Sara, façamos a Daniele, façamos a Silvana, façamos o Robert conforme a nossa imagem e semelhança. Cara, você é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que essa verdade esteja tão distante, a quilômetros de distâncias de você, você é a imagem e semelhança. Mesmo que você peque, mesmo que você se afaste da presença de Deus, mesmo que você queira viver a sua vontade, você nunca deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Nunca. Você é amado, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou partículas divinas em você, cara. Você não é onipresente, onisciente, onipotente. Você não é Deus, mas Deus colocou partículas divinas, atributos divinos dentro de você. Atributos de amor, de paz, de bondade, de perseverança, de firmeza, de constância, de paciência, de fé. Tá tudo dentro de você, cara. E quando nós não cremos quem nós somos, ou até mesmo não afirmamos a nossa identidade, esses atributos divinos, eles estão lá, mas eles não estão sendo desenvolvidos.
Cara, é uma luta constante, todo tempo. Eu também sou assim. Talvez você fale, nossa, né? Não, cara, comigo é assim também. Todos nós somos tentados. Sou tentado todo dia, meu amigo. Todo dia a minha mente ela é bombardeada. Meus sentimentos, né? E o que me mantém no foco? A palavra, meditação na palavra. É por isso que nós estamos aqui no Persevere, todo dia de manhã. Tem dias que eu não posso, né? Enfim, mas não posso aqui, online, mas perseverando todo o tempo aqui nos bastidores. Cara, porque eu sei que eu dependo disso. Porque eu sei que humanamente, carnalmente, eu vou a trancos e barrancos. Nós temos uma inclinação para o mal, cara. Nós já temos essa inclinação. Então, eu faço não porque eu quero fazer muitas vezes, é porque eu preciso, né? Nós precisamos. Então, por isso que a gente precisa vencer nós mesmos todos os dias. Por isso. É simplesmente por isso. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma vara de condão, seja perseverante agora, pá! Não, cara, não, né? Algumas pessoas podem até falar assim, pô, eu já nem pedi para nascer, agora eu tenho que lutar pelo meu futuro quando eu nasço. Olha, cara, eu prefiro crer do que viver uma vida sem fé, sério mesmo, porque sem fé, com fé já é difícil, né? Imagina sem fé, cara. Imagina sem fé, imagina sem a presença de Deus, deve ser terrível. Eu sei o que é isso. Eu sei, cara. Ou você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe do que eu tô falando. É terrível, terrível, terrível. Mas vamos lá. Olha só, também eu te digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, está falando de um propósito. Para que você cumpra com o seu propósito, você precisa entender a sua identidade revelada. Sabe? O que você faz? O que você faz hoje? É seu propósito o que você faz hoje? Porque o que você faz hoje é reflexo de quem você é. E não o que você faz significa... Eu vi uma pessoa falando o seguinte... o que você faz é quem você é. Não, tá errado, é o contrário. Quem você é reflete o que você faz. Ou melhor, quem você é determina o que você vai fazer. O que você faz é apenas reflexo de quem você é. Então assim, aqui fala do propósito que ele descobriu o que ele nasceu para fazer. Ele nasceu para ser um pescador de homens. Mesmo dentro da própria profissão de pescador, Jesus não mudou a profissão deles. Jesus mudou a visão deles, dando a eles um propósito, um sentido naquilo que eles já estavam fazendo. Porque tem muitas pessoas que pensam que ser espiritual é ter um cargo eclesiástico, ou estar lá na África pregando evangelho, porque isso é santo, né? Isso é bom. Agora, meu trabalho secular, né, como contador, advogado, serviços domésticos ou qualquer outra atividade que a gente faz durante a semana, não, isso é profano e é mal. Deixa eu falar uma coisa, isso é mentira. Isso é mentira que colocaram na nossa cabeça, cara. Todo trabalho, ele é espiritual. Todo trabalho, independente do que você faça, onde você faça, ali é o seu campo missionário. Ali é o seu campo de atuação. Talvez, até mesmo, o que você faz hoje, né, não é o seu propósito, mas pode ser uma estação, uma preparação para você realmente viver o seu propósito. Cara, eu já trabalhei de diversas coisas, e eu não me sentia realizado, não me sentia bem, mas eu sabia que aquele trabalho estaria me ajudando na minha formação. Às vezes o que você faz hoje não diz respeito ao seu propósito profissional, mas o seu propósito é pregar o evangelho e fazer discípulos. Ah, mas eu não estou cumprindo o meu propósito. O propósito de Deus é ter uma família parecida com Jesus, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Tá? Aqui em Gênesis 1:26 fala sobre isso, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe, eu acredito que vocês também, na escola, aprendeu que o ser humano ele é um animal racional, né? Eu não sou um animal racional. E os professores lá, eles podem entender dessa forma. Eu lembro que quando nós fomos levar os nossos filhos no Museu da Ciência, aqui em São Paulo, lá o instrutor estava dizendo que nós viemos dos macacos. Ele pode ter vindo do macaco, mas eu vim de Deus.
Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Macaco não é a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Olha que interessante. Deus criou o mundo em 5 dias. Eu digo os céus e a terra, tá? E o homem foi criado em 6 dias. No sexto dia. No sexto dia o homem foi criado. Mas em 5 dias Deus criou os céus e a terra. Por que Deus não criou o homem antes? Porque não havia nada para ele governar. Não havia nada criado para ele governar, no céu, nem no céu nem na terra. Então Deus criou o homem no sexto dia e criou os céus e a terra durante 5 dias para que o homem governasse tudo aquilo que foi criado antes dele. É por isso que não é para você ser governado pelas circunstâncias da sua vida, não é para você ser governado pelos eventos do dia a dia, não é para você ser governado pelos ambientes, é para você governar sobre todas as coisas. Não é para você dominar pessoas, porque pessoas não se dominam, pessoas são servidas. Mas deixa eu falar uma coisa, você foi criado para governar sobre todas as coisas, sobre os ambientes, sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos, claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve governar você, ele te ajudar a governar, cara, liderar, tá entendendo? Então assim, quando você levanta, você decide por quem você quer ser governado, se é pelos céus ou pela terra. Céus, quando eu falo, pelo reino de Deus, pelo próprio Espírito Santo, governando, influenciando suas decisões, influenciando a sua vida, o que você fala, o que você faz. Em todo o tempo a gente precisa ficar atento, né, a essa movimentação, porque você não pode ser uma palha dispersa, você deve ser firmado como Pedro. Pedro aqui, Simão, ele era um Simão, né, um Simão que era levado pelo vento, levado por qualquer vento de doutrina, era um cara inconstante, mas agora Jesus está dizendo para ele, você é Pedro. Pedro significa fragmento de uma rocha, ou seja, algo sustentável. Quando ele fala fragmento de uma rocha, é porque Jesus é a rocha. E nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E não apenas construir, nós devemos cavar fundo, cavar, até o último fôlego da nossa vida. E quando ele fala, você é Pedro, ou seja, fragmento dessa rocha, ou seja, Pedro, eu não preciso de você. E você que está aqui participando comigo, deixa eu falar uma coisa, Deus não precisa de você. Deus chama você para participar do empreendimento dele, mas ele não precisa de você, não precisa de mim. Mas ele deseja que você participe desse empreendimento. Vamos construir juntos? Você é um fragmento dessa rocha. E olha só que ele vai continua dizendo. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que pedra era essa? A pedra da revelação de Jesus como Cristo, que é o firme fundamento, a pedra angular que sustenta toda a construção. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja, ou seja, um povo, uma nação, uma família, uma esposa, uma morada para o Espírito. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que ele está querendo dizer aqui, querido, é que uma questão de autoridade, de propósito. Você tem autoridade num ambiente que você venceu. Você tem propriedade. Deixa eu falar uma coisa. Você era órfão antes. Agora você é filho, então você tem propriedade, ele te deu autoridade. O problema é que tem muitas pessoas que já recebeu autoridade, já recebeu as chaves do reino, mas não usa as chaves do reino. Quando eu falo usar as chaves do reino, deixa eu falar uma coisa, é você abrir portas, né, para que pessoas possam acessar, tá entendendo? Acessar lugares, cara, acessar novas realidades, novas perspectivas, novas revelações. Você tem, cara. Agora, falando sobre a questão do animal racional, voltando ali rapidinho, você não é um animal racional, você é filho de Deus, você é um filho amado. Né? Quando aquele instrutor estava falando para os meus filhos, a Érica, minha esposa, falou assim, talvez você pode ter vindo do macaco, mas meus filhos vieram de Deus. Eles são filhos amados. É isso que nós fazemos com os nossos filhos todos os dias. Nós declaramos sobre eles quem eles são em Deus. Porque quando nós declaramos quem eles são em Deus, filhos amados, filha amada, a sua sexualidade é firmada. Tudo na vida deles entra em concordância com a palavra de Deus. É você fazer declarações.
Quando você declara no Espírito, pode ter certeza, você está profetizando. Profetizando. Então, assim, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês para finalizar aqui, até os psicólogos, né, trabalham com essas questões, principalmente como, quando vai falar de identidade, né, fala a respeito de quem você é, né? Mas essa primeira parte é sobre quem Deus diz quem você é, né? Eu não sei qual a sua opinião sobre você mesmo, ou o que as pessoas pensam ao teu respeito, mas de uma coisa eu tenho certeza, sobre o que Deus diz ao teu respeito. Ele diz que você é um filho amado. Alguém aqui não tem promessa de Deus? Se alguém fala aqui, não tenho promessa de Deus, eu vou dizer para você o que Deus diz ao teu respeito. Você é um filho amado. Pronto, você já tem a maior e principal revelação sobre sua vida. Você é um filho amado. Filho amado. Pô, mas eu estou tão distante dessa revelação, mas a verdade diz que você é um filho amado, né? Sabe uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração? Que quando eu declaro isso sobre a vida dos meus filhos, claro que eles recebem uma revelação através de mim, né? Mas eles vão receber uma revelação, uma confirmação do próprio Pai dizendo quem eles são em Deus, que eles vão entender realmente através de Deus que eles são filhos amados. Mas eu como pai, eu posso transferir aos meus filhos tanto frustração como satisfação. Porque muitos pais hoje, como aconteceu comigo, transferiram para os seus filhos as suas frustrações do passado, aquilo que eles não viveram, aquilo que eles não foram sobre a vida dos seus filhos. Quando eles usam palavras fortes como desgraçado, você não merece, você não vai ser ninguém na sua vida, você é um zero à esquerda, tudo que você faz não presta. Ou seja, os pais transferindo as suas frustrações sobre os filhos. Aí o Senhor ministrou no meu coração, você tem a responsabilidade de transferir sobre a vida dos seus filhos frustrações ou satisfação. Eu falo, não, Deus, eu quero transferir sobre a vida dos meus filhos satisfação. Eu não posso pegar as minhas frustrações do passado e jogar, desperdiçar sobre os meus filhos para que eles sejam aquilo que eu não fui, que eles façam aquilo que eu não fiz. Porque muitos pais querem se sentir realizado na vida dos filhos daquilo que eles não fizeram. Aí eles apostam nos filhos, né? Hoje, por exemplo, tá essa onda agora. Eu vi que tem muitos pais que querem que os seus filhos sejam blogueiros, sejam digitais influencers, porque eles não conseguiram ser. Eu quero que meu filho seja um jogador de futebol, porque eu não consegui ser um jogador de futebol. Eu quero que meu filho seja um grande empreendedor, porque eu não consegui ser um grande empreendedor. Então eu fui frustrado. Aí eles querem se sentir realizado na vida dos filhos. Ei, para com isso, cara. Transfere para os seus filhos satisfação, não frustração. Eu tenho a responsabilidade de transferir sobre os meus filhos gratidão e não murmuração. Eu já fui uma pessoa murmurenta. E muitas vezes nós hoje, você aqui que está junto comigo, muitas vezes a gente vive uma vida só de murmuração, cara. Assim, por quê? Circunstâncias ao nosso redor querem nos levar para esse ambiente. Querem nos levar para esse ambiente de murmuração. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você agradece, tudo se multiplica. Agora, quando você murmura, tudo se divide. Eu não quero ser uma pessoa que divide. Eu quero ser uma pessoa que multiplica aquilo que Deus confia nas minhas e nas tuas mãos, você que está aqui participando junto comigo. Vamos sair desse ambiente de murmuração, vamos entrar num ambiente de gratidão. E eu tenho a responsabilidade sobre a vida dos meus filhos, sobre aqueles que caminham junto comigo, de transferir para eles uma vida de gratidão. Quando você agradece, multiplica. Também, dentro da psicologia, eles chamam um lance chamado de autoimagem. O que é autoimagem? É sobre o que você pensa a respeito de você mesmo. É o que você pensa a respeito de você mesmo. Né? Quando você se olha no espelho, o que você pensa ao teu respeito? Né? Eu, durante muito tempo, eu falo, cara, você não presta, você é imerecedor. E de fato, né, se a gente for parar para pensar, a gente não presta. A gente é imerecedor mesmo. A gente é injusto, a gente não faz nada certo, mas não é isso que Deus pensa a nosso respeito. O que Deus pensa a nosso respeito é completamente diferente. Quando nós vamos lá para Coríntios, né, diz que quando nós contemplamos a face de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Essa palavra glória em glória, no original é doxa, que significa opinião de Deus. Ou seja, contemplação, que significa adoração, quando nós adoramos a Deus,
Nós somos transformados. O que é transformado? Transformado é uma mudança completa, seja do interna e externa. Transformados de glória em glória. A palavra transformados é metamorfoses. É a mesma palavra usada quando Jesus estava lá no monte da transfiguração, né? Toda a sua veste foi mudada, né? Sua aparência foi mudada. Então, quando nós somos transformados de glória em glória, ou seja, quando nós adoramos, nós somos transformados de opinião em opinião de Deus, o que Deus diz a nosso respeito. Não o que você pensa ao teu respeito, porque às vezes quando você se olha no espelho, você fala, cara, mano, como eu sou feio. Deixa eu falar uma coisa. Não existe gente feia para Deus. Quando você chama uma pessoa de feia, você está ferindo um princípio de Deus. Para Deus não existe gente feia. Para nós pode até existir, mas para Deus não existe gente feia, porque todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Você querendo ou não, você aceitando ou não, você abençoando ou amaldiçoando, você confessando ou não, ou você dobrando seu joelho ou não, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mesmo que essa realidade esteja distante, mesmo que você peque, mesmo que você peque, você nunca deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Você pode até distorcer a imagem e semelhança de Deus, mas você não deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que você esteja a quilômetros de distância da presença de Deus, mesmo que você esteja longe, mesmo que você não congregue, mesmo que você ame ou não ame, você nunca deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que você o abençoe, mesmo que você o amaldiçoe, Ele é o teu Senhor e Salvador. Mesmo que você confesse com sua boca ou não, Ele é o teu Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que toda língua confessará. Mesmo que você não dobre os seus joelhos diante da presença dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante daquele que reina soberanamente sobre as nossas vidas. Então, essa é a revelação da nossa identidade, de quem Deus é. Nós sabemos quem nós somos em Deus, quem você é em Deus, não quem você é em você, ou quem você é segundo a opinião dos outros. Porque às vezes você se tornou quem você é por conta do que as pessoas pensam a teu respeito. E você abraçou isso, ou até o que você pensa a teu respeito. Sabe? O que as pessoas pensam a nosso respeito nos interessa sim, mas nós não devemos nos ser movidos. Claro que você precisa ter um filtro ali. Se o que ela está dizendo, né, condiz com a palavra de Deus, o que Deus diz ao teu respeito, você precisa levar em consideração. Agora, o que não condiz com a palavra de Deus, o que Deus diz ao teu respeito, meu amigo, o que você vai fazer? Vai ficar chateado? Triste, amargurado, chorando? Isso é pra gente que ainda não entendeu quem ela é, cara. Porque ela deu mais consideração ao que o outro pensa ao respeito dela do que Deus diz. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que não é um ambiente fácil. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso e muitas vezes eu vivo isso, né? A gente luta contra nós todos os dias, cara. Eu sei o que é isso. Eu recebo muitas mensagens do pessoal falando a respeito das dificuldades. Eu me identifico com todas. Acontece comigo tudo isso aí que vocês falaram. Inconstância, sofrimento, dor, enfim, uma série de coisas, né? Mas a gente precisa entender quem nós somos. E aí, o terceiro ponto aqui que os psicólogos trazem é a questão do autoconhecimento. Deixa eu falar uma coisa. Muitos de nós aqui perdemos mais tempo conhecendo sobre os outros e deixando de conhecer a nós mesmos. Você passa a conhecer tudo sobre os outros e não conhece nada sobre você. Não sabe quais são as suas dificuldades, suas forças, suas fraquezas, o seu conhecimento, não conhece sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, porque você passa mais tempo querendo conhecer mais sobre os outros, falando mais da vida dos outros do que de você mesmo. Ei, pare de ficar perdendo tempo, de ficar conhecendo mais sobre os outros e menos sobre você, cara. Vai buscar conhecer sobre você em Deus. Quem você é em Deus. Isso fala de autoconhecimento. Conhecer quem você é. Beleza? Propósito consciente espiritual. Propósito, cara, como eu falei aqui, é aquilo que dá sentido àquilo que você faz, que é reflexo de quem você é. Você não é o que você faz. O que você faz é reflexo de quem você é.
Você precisa ter isso muito claro e fundamentar isso, ou seja, um propósito espiritual. Você precisa desenvolver também aqui, ó, a sua parte de raciocínio, de mente, né? Os psicólogos trabalham muito essa questão de saúde mental. Eu acredito muito nisso, eu tenho muitos amigos psicólogos, inclusive vamos gravar uma série falando sobre saúde mental baseada na palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui. E cara, você precisa desenvolver o seu intelecto, o seu raciocínio. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele não veio tirar o seu intelecto. Pelo contrário, ele veio renovar o seu intelecto. Né? Ele te deu uma mente de Cristo. E para isso você precisa desenvolver o seu raciocínio, lendo livros. Você sabia que o brasileiro é um povo que lê muito pouco? Então a leitura ajuda a desenvolver o nosso raciocínio. Cara, eu ainda tenho dificuldades, por exemplo, com a dicção. Não sei se vocês perceberam. Por conta que eu cresci num ambiente onde eu fui muito reprimido com relação ao desenvolvimento da minha fala. Então eu tive problema com gagueira. Eu melhorei muito ao longo dos anos. Mas não foi uma vara de condão que... Não, cara, eu fui desenvolvendo isso através de técnicas, tá? Através de técnicas que foram me ajudando a ter uma boa dicção e também um raciocínio, desenvolvendo o meu raciocínio. Você sabia que quando você recebe um entendimento, seja da parte de Deus ou um conhecimento técnico, você precisa aprender a organizar aqui na sua mente as ideias que você recebe, o conhecimento que você adquiriu. E aí o que acontece? Na segunda parte é você saber comunicar às pessoas aquilo que você recebeu aqui na sua mente. Então tem a questão de você organizar aqui na sua mente, que é um intelecto, e tem o conhecimento de você saber transmitir às pessoas aquilo que você recebeu. Isso você vai desenvolvendo. Isso tem a ver com o nosso raciocínio, tá? Deus te deu um cérebro, onde é armazenado aqui nesse cérebro discernimento, inteligência, conhecimento, sabedoria, tudo aqui no intelecto. Aqui no intelecto que você desenvolve isso. Sabe? Quem nunca colou nas provas aqui? Quem faz cola é porque não estudou. E aí o que acontece? O cara, ele não estuda e aí ele quer colar, ele tem medo de ser descoberto e tem medo de não passar na prova. Então ele sempre está ali, né? No limite, vivendo no calor da emoção, no perigo, né? Até onde eu posso pecar? Ele vai lá e arma uma barraca. Aqui é o limite. Então eu vou colocar minha barraca aqui. Então ele sempre vive no limite, a flor da pele. Esse cara que passou a vida inteira colando na escola, né? Ele quer o resultado, mas sem passar pelo processo, ele chega na fase adulta querendo ter fruto, querendo viver, que é só o resultado, só o finalzinho. O que acontece? Ele, por não ter passado no processo, ele vai ser literalmente uma pessoa inconstante, sempre vivendo às custas dos outros, sempre vivendo, pegando carona na rabeira do caminhão dos outros. Né? Você sabe do que eu estou falando? Cara, eu já colei muito e sei que isso foi muito prejudicial, porque isso diz respeito à nossa identidade também. Né? Então vamos largar. Vai, fala assim, sai, não quero mais isso da minha vida. Não quero ficar vivendo na rabeira dos outros, sempre na carona dos outros. Eu não quero ficar na dependência dos outros. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu carrego uma porção. É isso que você precisa entender. E para finalizar, cara, tem um versículo lá de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que o próprio Salomão, rei Salomão, sabe o rei Salomão, aquele que escreveu Provérbios, o livro de sabedoria, agora ele está em Eclesiastes dizendo, o fim é melhor do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Por que ele está dizendo isso? Porque o cara, no começo ele escreveu Provérbios, livro de sabedoria, né? Diante de Deus, ao invés de pedir riquezas, ele pediu, Deus, eu quero sabedoria. E Deus responde para ele, porque pedistes bem, porque pediu sabedoria, eu te darei todo o ouro, toda a prata. Cara, Salomão, se for traduzir, converter a moeda de Salomão para o dinheiro de hoje, Salomão seria, em disparada, o homem mais rico do mundo. Não é o Jeff Bezos, não é o cara dono da Claro, não é o Bill Gates, seria Salomão. E juntando toda a riqueza desses caras, não chegaria a quantidade de bens que Salomão teve. Ele teve muitas riquezas. Então eu acredito sim que quando você tem sabedoria do alto, você pode gerar riqueza sim.
Você pode prosperar sim, você pode ser bem-sucedido sim. A gente precisa romper com essa mentalidade que a gente ouviu durante muito tempo dentro da igreja, que nossa, ter dinheiro é pecado, dinheiro é maldição. Aí fica endemonizando o dinheiro. Só que ela sabe que ela precisa do recurso financeiro, igual o missionário que está no campo, né? Fala mal da igreja, mas ele é sustentado pela igreja. Ele é sustentado pelo dinheiro que a igreja gera para poder sustentar ele ali e pagar as contas dele. Então a gente precisa parar com isso, se libertar dessa mentalidade. Eu falo para você, foi difícil para me libertar disso, cara. Porque a gente sempre com aquele sentimento de culpa, ai meu Deus, eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter recursos de dinheiro. Aí o cara fica sempre na dificuldade. Deixa eu falar, tem pessoas que não vão te ajudar, cara. Então sim, a gente pode ter riqueza, mas cuidado. Sempre precisa ter um cuidado, assim como Salomão, que adquiriu riquezas no começo do ministério, a gente vê agora em Eclesiastes ele dizendo que o fim das coisas é melhor do que o começo. O livro de sabedoria, né, Provérbios, agora Eclesiastes é considerado o livro mais azedo da Bíblia, tipo você chupando um limão com sal, cara. Porque ele percebeu, porque o cara, olha só, ele tinha sabedoria para muitas coisas, mas sempre ele via um rabo de saia e aí ele se entregava. Aí você fala, mano, então você que está me ouvindo aqui, muito cuidado, querido, muito cuidado. Muito cuidado, se você é casado, tem cônjuge, ou se você pensa em casar, tá noivo, meu amigo, cuidado, quer destruir a sua vida, é você se entregar às suas próprias paixões, cara. É quando o temor de Deus perde sobre o seu coração. A Bíblia fala que a falta de temor é o princípio da queda. A arrogância, a soberba, o orgulho, você se considerar o melhor que todo mundo só porque você busca Deus com mais intensidade do que os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, foge disso, cara. Foge disso, sabe? Então aqui, a gente vê que a gente se admira com a sabedoria de Salomão em Provérbios. Cara, a gente lê Provérbios e fala, uau, cara, que incrível Provérbios e tal. Mas deixa eu falar uma coisa. Não se admira com a sabedoria de Salomão em Provérbios. Nem entre em depressão de Salomão em Eclesiastes. Então você vê a sabedoria de Salomão em Provérbios e você vê a depressão de Salomão em Eclesiastes. Ei, não se admire com a sabedoria de Salomão em Provérbios e nem entre em depressão de Salomão em Eclesiastes. Cara, extraia o que há de bom nesses caras, no que eles escreveram, mas, mano, não seja parecido com Salomão, seja parecido com Jesus, cara. Beleza? É isso, gente. Pra gente finalizar aqui. Ótimo. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. Eu acredito que muita gente foi lá pro Instagram. Tem bastante gente aqui no Instagram, né? Mas é isso, gente. Vamos aproveitar então. Eu vou encerrar aqui no YouTube. Beleza? Vai lá no meu Instagram. Tá? Vai lá no meu Instagram. Que aí eu vou trocar uma ideia com vocês, beleza? Vou pedir que se vocês façam perguntas aqui Peraí. Aí. Fazem perguntas aqui no Instagram pra gente trocar uma ideia. Faz aí. Manda pergunta aqui. Cadê o pessoal aqui do Instagram? Manda aí as perguntas. Tem uma caixinha de pergunta aqui, ó. Não há perguntas. Manda aí, gente. Vamos trocar uma ideia. Quero trocar uma ideia com vocês aí. Ó, Lucas. Cadê o Lucas? Lucas Martins aqui, ó. Rio de Janeiro presente. Acho que ele tinha dado um probleminha lá no YouTube. Fala, Rony. Bom dia, Rony. Bora, Rony. Perseverar, Rony. Aqui o geral tá dizendo, estou passando pelo processo. Estou passando pelo processo de afinação. Muito bom. Que tipo de processo, meu querido? Se quiser compartilhar aqui com a gente, manda aí. Silvana, querida. Bom dia, gente. Bora, gente. Vamos trocar ideia aí, ó. Vocês viram que interessante? A gente
gosta de, por exemplo, de ler provérbios. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler o livro de provérbios, né? Afinal, são 31 provérbios para 31 dias do mês. A gente gosta de ler um provérbio por dia. E a gente fica muitas vezes admirado. Você fala, caraca, que sabedoria, né? Incrível. Aqui de Salomão e tal, o homem mais sábio que pisou na terra, o homem mais rico da terra e tal. A gente se admira, né? Fica admirado com isso. E aí quando a gente lê Eclesiastes, a gente vê que ele fala assim, ele fala, tudo é vaidade, tudo perdeu a tempo para todas as coisas. Você fala, mano do céu. E ele fala, né, que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. E a gente gosta de usar esse versículo, né, para falar, fica até o final, porque vai ser poderoso, Deus vai derramar um vinho, né, sempre pro final. Só que a gente se esquece que ele estava com depressão. Ele fala, melhor o fim do que o começo, porque ele tinha sabedoria, Deus tinha dado sabedoria para ele, adquiriu muitas riquezas, mas o cara se entregou no final da sua vida às suas próprias paixões, meu amigo. Esse é o cuidado, a gente precisa permanecer, perseverar até o fim, não é no começo. É por isso que muitas pessoas começam algo, né? Projetos, empreendimento, começa um curso na igreja, começa um curso fora da igreja, começa uma faculdade, começa a estudar isso, começa a estudar aquilo, começa uma academia. Aí o que acontece? Ela não persevera, ela desanima e desiste. Essa é a verdade, a gente precisa sair desse ambiente, literalmente. Então, quando a gente não deve se admirar com a sabedoria de Salomão, muito menos com a depressão de Salomão, meu amigo. Melhor é o fim do que o começo. Ele escreveu aquilo porque ele estava mal, tá? Ele estava ruim. Melhor é o começo até o fim, tá? O nosso padrão de liderança não é Salomão, é Jesus. Nosso padrão de sabedoria não é Salomão, é Jesus. Tanto que em Provérbios 8, ali ele descreve a sabedoria, cara, como uma pessoa. Antes da fundação, sabedoria, já existia. Ele está descrevendo Jesus literalmente. Salomão não está escrevendo sobre ele está escrevendo sobre a sabedoria encarnada, revelada e acessível que é Jesus. Como o Tiago fala, né? Peçam sabedoria a Deus, que ele dará a sabedoria de Jesus e não de Salomão. Salomão era um rei que servia, mas Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, meus amigos. A Nil está dizendo, tem sido manhãs onde estou sendo esticada. Esse é o objetivo, gente. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, 42 pessoas aqui. Vocês conhecem a Escola Awaken? Se vocês não conhecem, segue aí no Instagram. A Escola Awaken é uma escola presencial que ela acontece 2 vezes ao ano, janeiro e julho. Como já acabou as inscrições, né? Você pode entrar na lista de espera para ser avisado quando abrir novas vagas, beleza? Olha aqui, ó o Lucas aqui mandando uma pergunta top aqui, ó. Como extrair prazer do processo, já que de fato iremos passar a maior parte do tempo nele? Cara, depender e confiar. Porque o processo não é sobre o que nós estamos sentindo, é sobre o que nós e no que nós estamos crendo e firmando a nossa fé. Muitas pessoas vivem de crenças, né? Até os coaches usam crenças limitantes. Mano, você não deve se mover nem por crenças, muito menos por crenças limitantes. Se você se move por crenças, realmente são crenças limitantes, né? Que te impedem de você cumprir com o seu propósito. Mas os cristãos não se movem por crenças, os cristãos se movem por fé. As igrejas estão cheias de pessoas com crenças, mas o cristão não deve se mover por crenças, mas sim por fé, cheio do Espírito. Então é você desfrutar do caminho e não da chegada, né? O Gustavo compartilhou uma parada muito interessante, que muitas vezes quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente não vê a hora de chegar naquele lugar. Só que a gente se esquece de desfrutar do caminho. A gente dorme, a gente não olha a paisagem, a gente não conversa, a gente não desfruta. Quando na verdade nós devemos desfrutar do caminho do que ao invés de desfrutar só quando a gente chega, por exemplo, na praia. A gente não vê a hora de chegar lá na praia, né? Só que a gente deve desfrutar do caminho. Quando eu vou viajar com a minha família, os meus filhos, minha esposa,
Principalmente quando a gente vai pra praia, a gente passa por paisagens assim belíssimas, né? E a gente sempre fica olhando, filmando, tirando foto da paisagem, conversando, cantando música. Por quê? A gente entendeu que a gente precisa desfrutar durante o processo, durante o caminho. E quando a gente chega lá no nosso destino final, a gente chega satisfeito. Isso é poderoso. Cara, que pergunta top, hein? Muito bom. Vamos ver aqui o que os manos estão escrevendo. Vamos ver aqui o que o Geraldo fala aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Durante muito tempo, eu me movimentei no que o outro tinha. Ah, tá, entendi. Agora entendi. No que o outro tinha. Hoje tento buscar esta afirmação na minha vida. Afirmação no que Deus quer de mim. Buscar firmar diretamente na sua palavra. Isso mesmo, cara. Assim, não tem problema nada, nenhum problema a gente servir as outras pessoas. Porque assim, duas formas você pode se envolver em um projeto. Você pode se envolver num projeto de alguém que iniciou e tudo bem, é maravilhoso isso. Ou você pode iniciar um projeto próprio, tá? Mas as duas coisas são muito boas para nós. E aí você precisa entender, cara, eu quero servir no projeto do outro ou eu quero começar outro do zero? Quando você começa outro do zero, dá mais trabalho, né? E é muito bom servir no projeto do outro porque você se identifica com a visão e aí você tá junto, né? O que eu falo com a Érica, a Dani, né? O pessoal que trabalha junto comigo, que tá junto comigo, fala, é nosso, não é meu, é nosso. Né? A cultura do reino, os projetos que Deus dá para mim, não é meu, né? Pode ter passado, eu sou apenas um canal para compartilhar com vocês o que Deus está, né, querendo entregar para nós. Mas eu procuro envolver todas as pessoas, não é qualquer pessoa também, né, gente? Você precisa saber muito bem quem que você chama para entrar no teu barco. Lá em 1 Reis, tem um verso muito interessante em relação a isso. Fala, né, Joquedab, eu esqueci o nome do humano lá, que ele tá em cima do seu carro, né, carruagem lá de cavalo, e aí ele olha pro cara que tá embaixo e fala assim, e pega na mão e fala o seguinte, o seu coração, ele pergunta, o seu coração é reto para comigo, como o meu coração é reto para contigo? E aí essa pessoa que tá embaixo responde, sim, meu coração é reto com você. Aí ele puxa pela mão. Significa o quê? Nunca chame alguém para entrar no projeto de Deus que entregou para você se ele não tiver o mesmo coração que o teu, cara. Se não tiver o mesmo coração, o mesmo caráter, mano, não chama essa pessoa para entrar no barco, na carruagem junto com você, porque senão ela vai dar problema para você em algum momento no caminho. Beleza? É isso, gente. Foi muito top hoje, hein? Muito legal. Vai ficar salva lá no YouTube, tá? A transmissão. E aí, se você quiser rever, é só entrar lá no YouTube e assistir o que a gente compartilhou hoje. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Uma semana de bênçãos. Uma semana cheia de prosperidade para cada um de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe e nos vemos aí. Um abração, gente. Valeu!